Olá pessoal, meu nome é Robson Freire, sou capitão de longo curso, trabalhei no Lloyd de 84 a 87. Olá, eu sou o Edgar, segundo oficial de máquinas, trabalhei no Lloyd brasileiro por 20 anos. E quero nesse pequeno vídeo expressar todo o meu orgulho, minha satisfação e a honra de ter pertencido ao quadro de funcionários marítimos da maior empresa de navegação da América Latina, que foi o Lloyd brasileiro. O Brasil foi representado em todos os portos do mundo pelos navios do Lloyd brasileiro, através da navegação de longo curso. Famosa Boca Preta, à época uma das maiores empresas de navegação do mundo. Aí galera, tenho o maior orgulho de trabalhar no Lloyd brasileiro de 1984 a 1993. E eu devo muito a o que eu sou hoje, o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vivi, a esses anos gloriosos que eu tive no Lloyd brasileiro. Empresa maravilhosa, nada a reclamar, só satisfação naquela empresa. Me sinto honrado de ter servido nessa empresa. Fui de terceiro a chefe, OSM, depois inspetor de reparo e analista técnico. Está aqui meu crachá da época. E uma empresa realmente fantástica. Pude conhecer Europa, América, Canadá, países escandinavos. Conheci grandes profissionais, pessoas realmente maravilhosas. Inclusive o Lloyd é tido como uma família até hoje, né? Sinto muita saudade do Lloyd brasileiro. Foi uma empresa que marcou bastante para mim, que ficou uma imensa saudade e a amizade que eu conquistei, muitos amigos ali. Vejo o incentivo do chefe de máquinas Heraldo em fazer relembrar parte da história do Lloyd brasileiro com uma grande homenagem aos lloydianos que estão a bordo. Valeu, Heraldo. Muito obrigado. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Mauro. Mauro, muito obrigado aí pelos elogios, mas na verdade eu que tenho que agradecer a vocês por estarem se dispondo a participar, a me ajudarem nesse trabalho de registro histórico sobre o Lloyd brasileiro, tá bom? Então eu que agradeço a vocês. Muito obrigado, Mauro, e aos demais colegas. Bom pessoal, nessa segunda parte, nesse segundo vídeo, parte 2, eu vou basicamente me deter a como foi a criação do Lloyd brasileiro. Ou seja, lá em 1890, quando o Lloyd foi criado, eu vou dar um panorama do registro histórico daquela época, da queda da monarquia, do início da república, e falar, vamos dizer assim, as circunstâncias da criação do Lloyd, o que se pensou e o que de fato foi feito. E isso que de fato foi feito determinou o que seria o futuro do Lloyd nos 107 anos que se seguiram após a criação do Lloyd. Tá bom? Então hoje o objetivo principal realmente é falar só da criação do Lloyd, tá beleza? Galera, mais uma coisa importante que eu queria deixar combinado é a fonte de consulta, tá? Porque a gente está falando do Lloyd, uma empresa de 107 anos, então a fonte de consulta é muito importante, porque tem a visão de quando o Lloyd foi extinto, tem a visão de quando ele foi criado e tem uma visão no meio do caminho. E um troço muito legal, olha só, não sei se vocês acham, se vocês concordam comigo, é uma coisa muito legal, é que eu encontrei um jornal que foi publicado em 1955, quando o Lloyd completava 65 anos, ou seja, praticamente a metade da vida do Lloyd. Tá? Então a gente quase que está na metade, um pouquinho mais do que a metade da vida do Lloyd. Então esse jornal, ele me deu a oportunidade, o jornal é Jornal à Noite. Esse jornal era um jornal que era publicado no Rio de Janeiro, e tratava dos assuntos da época do Rio de Janeiro, da República, enfim, de questões políticas. Era um jornal que tinha relevância na época. E o que acontece ali? O que acontece ali é que a gente tem um distanciamento histórico necessário para eu contar hoje, em 2021, coisas que aconteceram no decorrer do século XX inteiro, sem ter um foco voltado, vamos dizer assim, para o neoliberalismo, na questão das privatizações, que é questão política, sem ter o foco voltado para o sindicalismo, que também é uma questão política, e até o sentimentalismo, que nós, marítimos, a gente também estaria, vamos dizer assim, envolvido no sentimentalismo, porque a gente não queria que o Lloyd acabasse. Então, para eu poder me livrar
de questões políticas, ideológicas e até sentimentais, eu falei, pô, cara, veio no jeito, um jornal de 1955. Essa reportagem ela é muito legal, porque o que aconteceu com o Lloyd da criação até aquela data, 1955, meio que foi uma repetição dos ciclos vamos dizer assim, de crescimento e desenvolvimento do Lloyd. Tá? Então aquilo, e depois disso houve outros ciclos que eu vou falar depois, basicamente a partir de 1965, mas até ali a gente vai se pautar nessas reportagens do Lloyd. Eu escolhi 2 fragmentos, cara, que são um que fala do contexto histórico da época em que ele foi pensado e um outro fragmento que fala exatamente de quando ele foi fundado e os anos que vieram a seguir até 1955. Então ficou bem legal. E esses 2 fragmentos eu vou botar só para pautar, tá legal? A nossa discussão. E outra coisa, eu vou deixar um link com essa publicação desse jornal completa, para quem tiver tempo, tiver oportunidade, que gostar desse assunto, para vocês lerem a reportagem inteira, é bem interessante. A gente vê os termos da época, as condições da época e fazer um paralelo com o que a gente viveu na década de 70 e 80. Então é bem interessante, eu vou deixar o link completo da reportagem. Mas aqui, hoje, nesse vídeo, a gente só vai comentar 2 pequenos trechos, tá legal? O primeiro trecho eu vou pedir para a Carol ler. Carol, lê esse primeiro trecho, por favor, para a gente. A história do Lloyd brasileiro poderá ser dividida em vários períodos, todos eles atribulados por dificuldades oriundas da sua organização inicial. Para que possamos compreender as causas dessas atribulações, devemos voltar atrás às páginas da nossa história, intimamente ligada à origem da nossa marinha mercante. O fato de muitos armadores e oficiais terem acompanhado Dom João VI na sua vinda para o Brasil e aqui fixado residência, fez com que nos achássemos de pronto com uma apreciável marinha mercante. Não possuíamos, porém, naquela época, nenhuma companhia de navegação, especialmente constituída para a exploração do comércio marítimo, como as já existentes na Europa. Tínhamos apenas armadores esparsos, possuidores de 1 ou 2 navios para uso próprio. Apesar disso, a navegação de cabotagem era reservada exclusivamente a navios portugueses. Então, galera, eu vou fazer um comentário sobre esse trecho que a Carol acabou de ler e vou falar logo no início, logo no primeiro parágrafo. O jornal fala assim: a história do Lloyd pode ser dividida em vários períodos, todos eles atribulados. Então a gente meio que já imagina o que vai ser a vida do Lloyd, entre período ruim, péssimo, muito ruim, menos ruim, mais ou menos. Então assim, realmente o Lloyd viveu 100 anos, 107 anos, 90 anos muito atribulados e 20 anos, sei lá, 17 anos, que teve, vamos dizer assim, águas tranquilas. O Lloyd definitivamente não navegou em águas tranquilas, tá, galera? Isso é muito importante deixar registrado. Isso significa o quê? Que o mar pesado é que faz o bom navegador. Então o Lloyd sempre enfrentou o mar agitado e sempre conseguiu navegar, tá legal? E no finalzinho do segundo trecho da leitura que a Carol fez, eu vou fazer um comentário rápido. No século XIX, a gente tinha Dom João VI, que veio com a família real, e toda aquela galera que veio acompanhando eles. Então a gente tinha uma navegação, vamos dizer assim, forte dentro do Brasil, mas era uma navegação de quem? Navios de portugueses e empresas portuguesas, os maiores navegadores da época, não precisa falar nada. A gente tinha abertura para as nações amigas em determinado momento. Quem que navegava aqui? Navios ingleses. Também as esquadras mais importantes da época, empresas da Europa riquíssimas e muito poderosas do ponto de vista econômico e até de tecnologia de navegação mesmo, tá? Eles foram os inventores das grandes navegações, os criadores das grandes navegações. A gente tinha um pouquinho de francês tentando roubar alguma coisinha no Nordeste ali, uns piratas ali, e tinha os holandeses que não estavam nem aí porque o Espanha e Portugal combinaram e também davam umas voltinhas por aqui. Então essa era a navegação, mas basicamente os navios portugueses dominavam a navegação, tanto costeira quanto a navegação transatlântica. Tá? Então isso era o cenário do século XIX, navios portugueses, navios ingleses e empresas fortes, muito fortes. O que tinha de mais moderno para a época era o que os portugueses, os ingleses e os espanhóis, enfim,
Os holandeses e franceses, eles tinham. Tá? E a gente aqui no Brasil, a gente não tinha praticamente nada. A gente tinha uma embarcaçãozinha aqui, uma jangadazinha para navegação interior, um barquinho de pesca na costa, uma pirogazinha lá no norte, lá no Rio Amazonas e nos Igarapés. Então a gente não tinha um cenário com uma marinha mercante brasileira, simplesmente não existia. Então, pela inexistência de uma marinha mercante brasileira, a gente tinha ali Dom Pedro II, que era um monarca que até aquele momento ele tinha visão de médio e longo prazo, porque ele não precisava ser eleito de tempos em tempos. Então ele tinha de fato uma visão de médio e longo prazo e era um cara preparado, um cara que estudou bastante e que mantinha o Brasil dentro de um regime político bem estável, econômico também. Então ele já via essa necessidade de a gente ter a nossa marinha mercante brasileira. E combinou com Dom Pedro II o Barão de Jaceguai. Barão de Jaceguai. Ah, tá. É isso mesmo, filha. Galera, Barão de Jaceguai, ele era um almirante, tá? Eu fiquei na dúvida aqui com a Carol se era Barão de Jaceguai ou Barão de Jaceguai. Aí a gente fez um estudo rápido aqui e chegamos à conclusão de que era Barão de Jaceguai. Mas o importante é que esse cara, o Barão de Jaceguai, que era um almirante, né? Ele sendo almirante, uma autoridade naval, vamos dizer assim, combinado com Dom Pedro II, que era o monarca, e pensando uma marinha mercante brasileira para médio e longo prazo. O Barão de Jaceguai, ele pensava numa navegação transatlântica, ele pensava em duas linhas principais, fazendo Santos-Rio, Mediterrâneo até Gênova, que basicamente era para, além de transportar mercadoria, era para trazer imigrantes que estavam vindo naquele momento, italianos basicamente, espanhóis alguma coisa, franceses lá, um ou outro, mas basicamente os italianos, que era a força de trabalho mais importante naquele momento. E a outra linha faria Santos-Rio também e norte da Europa. Norte da Europa, lógico, a Alemanha, levar produto, café, que naquela época era muito importante, levar produtos em geral, e também para trazer imigrantes, mas principalmente os produtos que a gente comercializava com a Inglaterra, que eram tecidos e eram produtos industrializados. Então esse movimento era o que pensou o Barão de Jaceguai junto com Dom Pedro II, isso mais ou menos em 1885, 86 por aí, e assim foi a ideia de se criar essa marinha mercante. Só que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra foi o golpe da República. Então, em 1988, ali virando para 89, pum, o golpe da República. Então, caiu o imperador Dom Pedro II, o projeto dele com o Barão de Jaceguai ficou engavetado, e aí a gente teve a República e teve um novo, vamos dizer assim, um novo congresso aí já republicano, tá legal? Aí, Carol, lê esse segundo trechinho aí que fala do momento da criação do Lloyd, que foi pensado no Império e que nasceu mesmo na República, porque quando ele estava nascendo, pum, caiu o Império e entrou a República. Aí o Barão de Jaceguai falou, bom, agora o que eu tinha pensado antes, eu já não tenho mais, mas eu quero fazer uma marinha mercante brasileira. Vou batalhar agora na República e vou tentar emplacar esse projeto. Então, lê esse segundo trechinho aí. Não desanimou Jaceguai de organizar a Marinha Mercante Brasileira. Percebendo as dificuldades em que se encontravam algumas companhias que faziam o tráfego costeiro, resolveu o ilustre almirante reuni-las em uma só empresa, e assim, autorizado pelo decreto número 208, de 19 de fevereiro de 1890, constituiu a Companhia de Navegação, que passou a chamar-se Lloyd Brasileiro, assumindo a direção da nova empresa em 15 de abril de 1890. Reunindo em uma só empresa navios de diversos tipos, quase todos velhos, cometeu Jaceguai um erro que vem afligindo até hoje o Lloyd brasileiro e tem sido um dos principais fatores de suas crises periódicas. Considera-se 19 de fevereiro de 1890 a data oficial de fundação do Lloyd brasileiro. Obrigado, filha. Então, pessoal, esse segundo trecho, cara, ele é da maior relevância. Eu andei lendo muitas coisas sobre esse trecho, esse momento da criação do Lloyd, em que você tem um imperador Dom Pedro II querendo fazer uma empresa
bem fundamentada, uma empresa no nível das empresas europeias. E o almirante, a essa altura, supomos, né, que um almirante com capacidade de gerenciar isso, né? Então a gente ia fazer alguma coisa, se pensava, né, em fazer alguma coisa do nível das empresas portuguesas, das empresas inglesas e tal, e fazendo essa rota. Só que quando Dom Pedro cai e a gente tem a República instalada, aí aquilo que era projeto de médio e longo prazo, que você pensa no império, onde o imperador não é eleito e ele fica sendo um poder moderador como era na época, que trata de interesses do país como um todo e não de interesses eleitorais ou de determinadas facções ou determinados grupos políticos, então ele consegue fazer um projeto de longo prazo, era o que se pensava para o Lloyd. Só que quando você entra na República, aí você entra nessa loucura que a gente vive até hoje, de eleição em cima de eleição, quem perdeu boicota quem ganhou, e aí quem ganhou tem que atender interesse de A e de B. Então, quando o Barão de Jaceguaí, ele, com vamos dizer assim, a proposta dele meio que aprovada no Congresso Parlamentar Imperial, ele tem que de novo convencer agora o Congresso Republicano. E aí dentro do Congresso Republicano, tome jabuti, o que aconteceu? Ele teve que incorporar uma série de empresas de navegações falidas. A gente tinha várias pequenas empresas, né, falidas, empresas com navios muito velhos, empresas que atendiam regiões de muito pequena demanda. E aí o que o Congresso Republicano falou? Olha só, almirante, você vai fazer a empresa de navegação Lloyd Brasileiro assim, nós vamos aportar uma grana, que não era a grana que ia aportar o imperador, mas nós vamos aportar uma grana, vamos te dar, vamos ser fiadores dos teus empréstimos na Inglaterra, nós vamos votar essa lei, a Lei 208 de fevereiro de 1890, né? Nós vamos te dar esse apoio. Agora, você vai ter que tratar dos interesses da nação. A gente não vai te dar isso de mão beijada. Você vai ter que abarcar, vamos dizer assim, literalmente, as empresas falidas, vai pegar a empresa da Bahia que deve não sei quantos milhões de libras lá na Inglaterra, você vai ter que pegar a empresa da Estrada de Ferro, não sei de onde, Espírito Santo, que deve não sei quanto ao Banco do Brasil, você vai ter que pegar as linhas deficitárias lá do sul do Brasil, do norte do Brasil e da cabotagem, que você vai ter que cuidar disso. E o almirante a essa altura falou, bom, tem outro jeito? Não tem, então vamos lá, vamos fundar o Lloyd. E aí ele fundou o Lloyd. Aí o Lloyd, a data de fundação dele ficou então 19 de fevereiro de 1890, né, que é a data oficial, apesar de 4 ou 5 anos antes a gente já tinha sido autorizado pelo Congresso Parlamentar Imperial, mas a data oficial ficou em 19 de fevereiro de 1890. E aí no final, a Carol leu esse trechinho que, meio que é a pedra fundamental do nascimento do Lloyd. Olha só, vou reler. Reunindo em uma só empresa navios de diversos tipos, quase todos velhos, cometeu Jaceguaí um erro que vem afligindo até hoje o Lloyd brasileiro. Tem sido um dos principais fatores de suas crises periódicas. Então nós estamos falando em 1955, com 65 anos de Lloyd, e eles já identificaram lá quando o Lloyd tinha 65 anos que todas aquelas crises periódicas que ele vinha vivendo foi pelo fato dele ter sido criado naquele modelo republicano, em que ele não conseguia dar lucro porque ele tinha que atender interesses sociais, tinha que atender interesses de regionais, de políticos locais, mas ao mesmo tempo ele tinha que existir com seus próprios recursos. Então ele era uma empresa privada que não podia lucrar, porque ele tinha que atender interesses sociais do Estado. E ao mesmo tempo ele não conseguia faturar, mas ele tinha que existir. Então esse dilema, vamos dizer assim, o Lloyd já viveu já no nascimento. Então, segundo essa reportagem, quem lê a reportagem inteira vai ver, isso fica bem claro, a forma como o Lloyd nasceu, ela definiu o que foi a vida do Lloyd no futuro. Tá legal? Bom, então pessoal, por hoje a gente vai terminar por aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui na minha canequinha do Lloyd, para molhar a garganta. Bom, então hoje a gente deu um foco na criação do Lloyd e todas as circunstâncias que envolveram a criação do Lloyd. Para a partir do próximo vídeo, do vídeo 3, a gente falar daqui para frente, ou seja, de 1900, da criação do Lloyd, do Barão de Jaceguaí,
E aí a gente segue aí, vamos seguir até a Primeira, Segunda Guerra Mundial, de repente a gente consegue chegar. Como eu falei com vocês, nosso critério aqui é não ter critério, então eu não tenho pressa para terminar, tá? A gente vai fazendo essa viagem, essa travessia junto com o Lloyd e a gente vai sem pressa para terminar, tá? E outra coisa importante que eu queria falar com vocês é que do vídeo número 1, do primeiro vídeo para cá, ou seja, uma semana, cara, muita gente me procurou, cara, foi muito bacana. Pessoal do Lloyd que eu conheci, não via há muitos anos, pessoal que eu não conhecia, gente que faz um trabalho muito bacana, trabalho de pesquisa, trabalho de registro histórico, pessoal que escreve livro, reportagem, documentário. Então essa galera toda acabou me incentivando ainda mais a continuar fazendo esse material. Então, pessoal, eu agradeço demais a participação de quem tem me mandado o material e lembro para a molecada, a garotada aí que não conheceu o Lloyd, pessoal Geração Apoio Marítimo, cara, assiste esses vídeos, isso é a história da Marinha Mercante, é da onde a gente veio, tá legal? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, a gente se encontra aqui na CCM, só que dos navios do Lloyd Brasileiro. Boas águas, pessoal!